Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Bola com Filé, nosso encontro mensal, sempre com um grande convidado. Antes de eu anunciar o meu convidado especial de hoje, vamos agradecer sempre os nossos patrocinadores. Romão Gogola Locações. Se você for reformar ou construir, ligue para o Romão Gogola. Locação de equipamentos. Cali Studios é aqui esse espaço maravilhoso onde são realizadas os nossos talks. RK Fit Academia, com 2 unidades em Vinhedo, cuidando da sua saúde. Comandante Rodrigo, aquele abraço. NextU, encontro para empresários. Um network importante para você que é empresário. E Go Bigger, painéis de LED. Esses painéis que você vê, os nossos programas, tem um ali no McDonald's, tem mais outros pelas cidades. Então, Go Bigger, painéis de LED. Agradecimento a todos vocês por contribuir aqui com o nosso programa. O convidado de hoje, se eu fosse falar dele, o programa tem 1 hora. Eu ia ficar 1 hora falando dele, porque sou fã, amo de paixão, foi um cara que foi importante na minha vida. Se eu joguei um pouquinho de salão, fiz uns golzinhos, ganhei uns campeonatos, foi esse cara que me ensinou. E além disso, também lições de vida, puxando a orelha, dando bronca, orientando. E foi muito importante para moldar o nosso caráter, o meu caráter. O convidado de hoje é o grande amigo, craque, o rei dos salões e dos gramados, Valdir Garcia. Valeu. Nego velho, obrigado primeiro por você aceitar o nosso convite aqui. Muito obrigado mesmo, é uma honra ter você aqui. Obrigado pelo convite. Espero passar algumas coisas interessantes aí para vocês, principalmente para a mocidade, né? Que a gente teve um pouco de experiência, teve sorte também e privilégio de participar de uma geração vitoriosa do salão, né? Tive muita sorte, tive muitos amigos, aprendi muito com alguns atletas e que eu vou mencionar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Bacana, Valdir. Eu vou começar você falando da nova geração, vou começar lá atrás. A gente vai fazer algumas viagens no tempo aqui. O Valdir menino lá atrás, quais eram os sonhos? Quando viu a bola pela primeira vez, como que foi isso? Como que era, até para o pessoal saber, como que era naquela época a sua infância, como que era Vinhedo, enfim, você é nascido em Vinhedo, certo? Não, Não? eu sou nascido em Rio Claro, eu vim para Vinhedo em 1967, então eu era bem novinho, né? Sou de 55, mas quando eu cheguei aqui eu tive o privilégio de encontrar grandes atletas, grandes jogadores aqui. E isso, cara, foi assim, amor à primeira vista, sabe? Quando eu vi esses caras jogando, aquela categoria, eu falei, cara, eu vou aprender a jogar esse troço, eu quero fazer um pouco do que esses caras fazem, né? Então, comecei não comecei novo como começam hoje, né? Comecei já com 12, 13 anos. Comecei a jogar aqui, eu era vizinho do Fernando Polozzi e do Sandro Polozzi, e a gente brincava na rua e na terra com bolinha de meia. Sou dessa época aí, então, e esses caras foram os meus primeiros, o primeiro contato com bola, foi com bola de meia. Caramba, Valdir, que coisa interessante. Isso aí. E aí, o menino Valdir, logicamente, estudou, e foi para a sua formação, mas especificamente no futebol, aí, primeiro time, o que você lembra, o primeiro técnico, como que começou? Sim, eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui. A minha carreira se deve ao privilégio, à sorte, na década de 70, ter conhecido e ter assistido os grandes jogadores, os grandes atletas do futebol de salão do Brasil. Então, tudo começou, eu com 15, 16 anos, eu já assistia ao Palmeiras, a academia do Palmeiras, que eles trouxeram os melhores jogadores e tinha o melhor jogador do mundo na época, né, que era Serginho e Sorage. Esses dois caras foram os primeiros caras a despontar no salão, e eles vieram do Rio, eles eram, eu não sei, eu não me lembro se era do Olaria ou se era do Bangu, mas vieram do Rio. O Tino lembra muito bem disso. Caramba. E esses caras eram fora de série.
era o Falcão daquela época, né? E eu tive o privilégio de ver, de assistir eles jogarem, juntamente com o pessoal daqui da região, né? Então, o que que aconteceu quando eu tinha 15 anos? Eu trabalhava de office boy na Jatobá, e lá tinha dois caras que faziam parte do futebol de salão e do time de futebol de campo do Rigesa, que era o Lalo, o João Demarque. Então, eu perguntava para ele durante o dia, durante a semana, quando é que o Rigesa ia jogar. E eu pegava o ônibus aqui e assistia o Rigesa jogar, com 15 anos. Cara, começou assim. Cara, você começou Comecei vendo o assim. Palmeiras, o grande É, Palmeiras, só o que Palmeiras, ganhava tudo, só os melhores jogadores do e mundo. a Rigesa, cara. E É, Rigesa era Zequim? é isso que eu ia te falar. O Rigesa, eu ia assistir o Rigesa jogar porque tinha Zezequim, Ari, Cortez e mais o time era bom, mas esses três foram os três que eu me espelhei, né? Então eu pensei assim, cara, se eu jogar um pouquinho, se eu tiver um pouquinho da habilidade do Zé, certo? A marcação do Ari e a inteligência do Cortez, eu vou ser um jogador mediano. Falei, pô, eu vou ser um jogador mediano se eu fizer isso daí. O que que eu fazia? Eu saía daqui de Vinhedo, pegava um ônibus, ia lá assistir, porque o Lalo me dava as informações quando que ele jogava, principalmente o salão. Eu encostava no alambrado, eu não ficava vendo, não sabia nem quanto tinha sido o jogo, eu ficava vendo o pé do Zé, o deslocamento do Ari, o que que o Cortez fazia, eu ficava ali, cara, sabe, assistia o jogo inteirinho focado naquilo. Aí eu vim embora para casa e começava a treinar sozinho o que eu tinha visto lá. Cara, que Isso história foi fantástica. anos fazendo isso, sem jogar. Ninguém sabia que eu jogava. Eu só treinava. E depois, o que aconteceu? Um dia me convidaram para jogar. E quem me convidou? Cortez. Aí eu era um menino ainda, mas isso já tinha passado 2 anos, já estava aí com seus 17 anos. Com 17 anos? Mas 17 anos. Você não tinha jogado em time nenhum, lugar nenhum? Não, minha história é muito diferente dos outros. Você ficou 2 anos Fiquei estudando e treinando sozinho. treinando, Sozinho. sozinho. Eu era autodidata, né? Depois, no final, vou contar o que eu estou fazendo hoje, que é mais ou menos a sequência disso. Cara, tô impressionado. Foi isso aí, e ninguém sabe disso. O pessoal sabe que eu joguei, mas não sabe o que eu treinei. Entendeu? E esse treinamento seu, você treinava sozinho. Sozinho. Você tentava fazer o que os caras faziam, é isso? Exatamente. Eu bolava o drible, eu falei, pô, o Zé fez um drible assim, ele pegou com a ponta do pé, jogou para outra perna, para depois dar o drible, para depois chutar. Eu ficava fazendo isso centenas de vezes. Cara, tá explicado. Eu vi esse cara jogar e tive o prazer de jogar com ele. Cara, tá explicado porque daqui a pouco as pessoas vão conhecer sua história. Você simplesmente ficou 2 anos treinando o que Zé Zequim fazia, o que Cortez fazia, o que Ari fazia. Só isso eu fiz. E, ó, eu vou falar pra você. Você estudou bem pra caramba. Estudei. Eu não posso esquecer também que tinha um time em Jundiaí, era menos vezes que eu ia, mas eu ia. Por exemplo, eu fui assistir o Morando, que na época chamava Cosmar. Era Cerâmica Morando depois. Exatamente. Era Cosmar, depois foi para Morando, depois foi para. E lá tinha uns caras, tinha um goleiro que era muito bom, chamava Cavalete, e tinha um tal de Ernestinho. Lenda, Ernestinho é lenda era de Jundiaí. Outro, tá? E, cara, eu tive o privilégio ainda de jogar contra ele quando ele estava parando e eu estava começando. Cara, isso para mim foi um privilégio. Então, e quando jogava Cosmar e Palmeiras, Corinthians, Água Branca, que eram os times de São Paulo, eu não perdia. Eu ia lá em Campinas, lá em Jundiaí, assistir isso aí. Que Jundiaí, Valdir, não sei se você me corrige, era São Paulo e depois Jundiaí era mais forte. Era só eles. Depois vinha para cá, mas nós éramos um outro nível. Depois nós fomos atingindo isso porque nós fomos jogando contra. Mas Jundiaí, o Palmeiras jogava com os times aqui da região, era 9, 10, 11, 12. Contra Cosmar era 1-1, 2-1, 2-2. Era pauleira. Era um nível. E eu falei, pô, eu vou demorar, mas vou aprender a jogar, ou eu quero aprender desse jeito. Se for só coadjuvante, eu não quero. Falou, eu vou entrar e já vou entrar nesse nível. Então, essa foi o começo de tudo, e foi a sorte que eu tive, o privilégio de conviver com esse pessoal.
Sensacional, Valdir. Privilégio que... Mas aí você começa a jogar, pedido do Cortez. Fala um pouquinho desse começo aí. Você jogou campo, jogou salão, uns times que você jogou. Então, conta pra gente se... Não, a história... A saída da escola... Sim, isso aí. A história foi o seguinte, o Cortez me levou para jogar em Campinas, num time lá, eu era reserva. Reserva não, ele entrava 10 minutos para jogar, porque era só time, só moleque, só cara adulto. Eles já eram 10 anos. Essa geração é de 7 a 10 anos mais velha que eu. Mas eu já tive o privilégio de jogar com eles. Então, eu jogava 10 minutos, 15 minutos. No final, eles me punham. Só que aí foi evoluindo. No ano seguinte, eu jogava o tempo todo, porque eu já levantei voo, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte: com 18 anos, eu fui para o quartel. E lá no Exército, que eu comecei a jogar bola. Sério, mano. E lá tinha o treinamento, né? E quando os caras... Tinha um sargento lá que viu eu treinar, treinar, eu saía da... O pessoal fazia exercício e tal, e depois ia tomar um banho. Eu ia dar 10 voltas no campo, 15. O cara falou, pô, não é possível, os caras morrem lá na Ordem Unida lá. Você vem correr? Pô, por que você vem correr? Eu falei, não, eu jogo bola, eu gosto de jogar, eu tenho que manter meu preparo. Ele falou, você joga bola? Então eu quero ver você jogar. Aí montamos um time lá. Resumindo, cara, desse time do Exército, cara, foram 4 times pro Paulista de Jundiaí. Esse sargento era técnico do Juvenil do Paulista. Resumindo, eu não servi o quartel. O quartel que me serviu, pra ser sincero. Eu 2 vezes por semana, ele pegava os 4, punha no carro, levava pro Paulista em Jundiaí treinar. Caramba, Paulista de Jundiaí. No Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Aí eu morei 2 anos lá. 2 anos, 70 e... eu servi o quartel em 74. Então, esse ano eu fiquei indo e voltando e disputando o campeonato juvenil. Jogando contra a Ponte, contra Guarani, contra São Paulo, contra Santos. Juvenil. O Polozzi era meu amigo aqui, eu joguei contra a Ponte. Poxa vida. Quando eu apareci lá, ele falou, o que você está fazendo aqui? Falei, pô, tô jogando no Paulista. Ninguém sabia que eu jogava. E no campo, qual que era? Você jogava meio campo? Jogava de meia direita. Meia direita. Jogava K8, meia direita. Jogava K8. Mas eu era um jogador mediano. Não sei não, viu? É falsa modéstia, mediano, mas vamos lá. Não era lá, né? Tá. Mediano. E aí o que aconteceu? Eu joguei lá 3 anos no Paulista. E aí eu comecei a jogar salão e eu percebi que eu jogava mais salão. O meu biotipo era para salão. E como eu já tinha começado a jogar salão antes de ir pro quartel, eu falei, cara, eu não vou continuar no campo, não. No campo só vou brincar. Mas salão eu vou treinar. Na época a turminha era futebol de salão, bola pesada, outras regras. Agora nós vamos entrar naquilo que é o cerne da coisa aqui, porque esse cara aqui foi um craque de futebol de salão, seleção brasileira, disputou Paulista, disputou brasileiro. Eu não vou contar, quem vai contar é ele. Mas eu queria fazer uma primeira viagem no tempo aí, para ele me explicar um negócio aqui, só para vocês entenderem o que era esse cara aqui. Pedrinho, coloca a primeira viagem no tempo pra gente aí, que eu quero que ele me explique o que é isso que vai aparecer aqui na tela. Isso daí. É sacanagem. Isso daí. Você me pegaram de surpresa, hein, cara? A Gazeta Fantástica. Olha lá. Valdir, o rei dos salões e dos gramados. Isso é surpresa. Do campo ao salão, um bruxo da bola. Clubes tremem, adversários suspiram. Última hora. Notícia de última hora. Rumores de transferência para o planeta Marte. Ou é de outro planeta? Pô, os números não mentem. Mais de 1000 jogos, incontáveis gols, 0 cartões vermelhos, 100% de carisma, eterno fã dos fãs. Meu Deus do céu. Uma crônica aí, um jornal, telegrama urgente, Valdir é patrimônio da nossa alegria. Cara, que é isso? Edição extraordinária. Olha o título. Esse cara aqui, ó. Ele aqui, ó. Não, mas isso daí é uma surpresa que eles fizeram. Bom, isso aí, na realidade, o grupo de jogadores que eu participei lá em Campinas fizeram uma homenagem para mim esse ano aqui e bolaram isso. Eles tiraram do grupo, cada um que jogou comigo, foi falando isso aí e eles bolaram esse troço aí, entendeu? Eu achei que exageraram um pouquinho, entendeu? Mas eu fiquei contente de saber que os próprios
atleta, parceiro meu, fizeram isso aí. Quer dizer, uma homenagem para mim, tá? Eu não sabia disso. Eu imaginei algum artigo, alguma coisa que ele destacou em um campeonato. Isso teve, então, mas eles tiraram disso. Então, mas poderia ser da imprensa, de alguém que... Não, é mais importante ainda. Porque a galera que jogava, porra. Mas já que você puxou isso, tem algumas coisas que... Eu não gosto de falar de mim, certo? Você sabe disso. Mas, Valdir, vou falar rapidinho as pessoas que elas precisam saber. Mas eu não gosto. Eu gosto que as outras pessoas falem. Tá bom, então eu vou falando. Tá? Mas fala aí. Esse aqui, na realidade, uma das coisas que me marcou na minha vida, eu joguei até os 45 anos, na realidade. Eu joguei uns 20 anos em alto nível. E títulos, faixa, algumas coisas guardei para mim. Tênis de ouro. O que é o tênis de ouro? Tênis de ouro é o seguinte, foi em 1984 quando foi a convocação. Foi quando... o tênis de ouro é o seguinte, durante o ano, no Campeonato Paulista e do interior, eles fazem uma votação entre todos os técnicos que participaram, e essa votação eles pegam o melhor ala direito, o melhor fixo, o melhor goleiro, o melhor ala esquerdo e o melhor pivô. Quer dizer, os 5 melhores do ano... Do estado. Ganha o tênis de ouro. Então, tá vendo? Em 84, eu fui o tênis de ouro. Aliás, eu tenho a impressão que eu fui o primeiro tênis de ouro daqui da nossa região. Da região. Aí depois eu sei que o Mazolinha ganhou também. Mazolinha, abraço Mazolinha, gênio também. Jogava comigo, um craque. Gênio, nós vamos falar daqui a pouco do Mazola. E nesse tênis de ouro, eu ganhei como ala, o Celso ganhou da Formação Bento. Celso goleiro? Goleiro, muito bom goleiro. O fixo foi um cara do Citrosuco de Matão. O outro ala foi um cara de Santo André. E o pivô, se eu não me engano, foi de Santos também. Foi os 5 caras. E nós fomos receber esse troféu, lá em São Paulo, no final do ano, entregue pelo Dr. Januário D'Alessio, que era o presidente da FIFUSA. Exatamente. E hoje, era FIFUSA na época, não era a CBF, né? Seria a FIFA. Seria a FIFA do futebol de salão. Porra, o presidente da FIFUSA... Eu tenho essa foto, o cara me entregando. Não sei se está aí nessas fotos que ele... Eu tenho essa foto. Eu tenho essa foto aí. E tenho também uma homenagem. O que eu tenho é homenagem, que eu quero falar. É uma homenagem no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas, entregue por um dos diretores também da FIFUSA, sendo o jogador mais velho em atividade no salão em Campinas. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa trajetória dele e o que ele passou e a disciplina dele e a força de vontade para chegar aos 45 anos jogando e sendo homenageado na Prefeitura de Campinas. Pedrinho, bota a segunda viagem no tempo aí que nós vamos falar de um time que marcou época em todo o estado de São Paulo. Não é o time de baixo, tá? Esse time de baixo é a próxima. Aqui, esse time aqui, Predileta Loterias de Campinas. O Valdir vai contar a história desse time, um pouquinho do que era o Predileta. E marcou época. É só craque, jogador de seleção, esse cara aqui. Valdir, Predileta. O que foi o Predileta pra galerinha? O Predileta foi um marco na minha trajetória do salão, né? Porque eu jogava em Vinhedo, Valinhos. Aqui eu era considerado bambambam da época, do anos de 80 já, porque esses caras de Zezequinha, Ari, essa turma já estava parando, eu já... E aqui nós tínhamos um time muito forte, aqui, e ganhava tudo aqui. E esses caras tomaram uma decisão de montar um time e voltar a disputar campeonato paulista, e começaram pelo campeonato paulista do interior, começou aí. Porque o Tênis Clube já tinha disputado há 10 anos atrás esse mesmo campeonato e dissolveu, acabou. Já fazia tempo que Campinas estava parado. Então o Luiz Peralta, que era o presidente da Predileta, montou um time e o que ele fez? Ele pegou o que ele conhecia de Campinas, veio em Valinhos, pegou Gercinho Fini, que era de Valinhos,
que era um pivô. Jorginho. Veio aqui, escolheu eu e o Eduardo, o Edgar Malvese. Edgar Malvese, que bateu o São Foi Paulo. comigo, foi. Jogador E fomos pra lá. O Edgar não ficou lá, porque o Edgar gostava. Tinha um negocinho que não deu certo com ele lá, que ele tomava um conhaquezinho, os caras não falavam, não vai dar. Era o aquecimento. O aquecimento dele era um conhaque. Ele jogava muito, o Edgar. Jogava muito. Então ficou eu e o Gerson Fini. E a característica deles, e para participar do grupo, teria que ser atleta, teria que ser profissional. Jogar, mas estar disposto a treinar, a fazer o que o técnico queria, aquele negócio todo. E aí foi um marco para mim, porque quando eu cheguei lá, você tá entendendo? O técnico, que era o Lauretis de Almeida, me recebeu e falou assim, pô, quando eles me apresentaram, eles falaram, ó, trouxemos um cara aqui que faz gol de tudo quanto é jeito, cara, é isso, encheram minha bola lá. E aí o técnico falou assim, pô, tô muito satisfeito de você vir aqui, já não te conhecia, mas fiquei conhecendo pelo que me falaram, mas vamos começar do início. Tá aqui uma bola de futebol de salão, deixa eu apresentar ela pra você. Caramba. Cara, eu falei, pô, será que ele tá tirando sarro de mim, né? Tá de sacanagem, pô. Aí, cara, só que o seguinte, o primeiro pensamento foi, ele tá querendo menosprezar. E não foi isso, cara. Eu aprendi muito com esse cara. Esse cara me chamou, falou assim, pô, você chuta muito forte, vamos chutar mais devagar, mas vamos pôr a bola dentro do gol. Você teve um cara que fez isso comigo. Exatamente. Então eu aprendi muito com esse cara. Ele era um engenheiro da IBM, certo? Um cara muito inteligente, gostava muito de salão e estudioso do salão. Cara. Então ele chegou em mim e falou assim, abaixa um pouquinho mais, pô, você tá correndo com a planta do pé, corre com a ponta do pé, bate aqui, bate ali. Punha eu dentro da quadra com cara de estatística e fez eu chutar lá 30 bolas no gol. O cara falou, ó, você chutou 20 fora, 10 no gol e só fez 2 gols. Aí ele falou, agora vamos mudar. Você vai chutar mais devagar, mas vai dentro do gol. Não precisa fazer o gol, mas eu não quero a bola fora. E foi trabalhando eu nisso aí. Força Cara, então ele me ensinou a chutar certo, a fazer o gol certo, a ter visão de quadra. Porque a coisa mais importante do jogador é saber o que está acontecendo na quadra. E isso você tinha muito. E ter tempo de reação, de marcar ou não. A leitura, né? A leitura do jogo. Leitura. Porque jogador bom nós temos em tudo quanto é lugar, mas tem alguns detalhes que faz a diferença. que faz a diferença. E isso eu tive a sorte de, em 1970, conviver com os grandes jogadores e depois, em 80, pegar um cara que me moldou. Foi pro Paulista de Jundiaí também, aprendizado. Aprendi Aí você falou bastante preparação física, mas depois, disciplina, né? Depois, quando eu saí do Paulista, o salão, para mim, foi muito mais importante. Eu tive. No salão, eu decidia jogos, eu era conhecido como salão. Falei, esse cara entendeu? Tem umas coisas que eu quero contar depois, que é o grande prazer meu hoje, é de ser reconhecido por grandes jogadores e mais novos que eu. E vou citar 2 exemplos aqui, que é os 2 que me chamou muita atenção. Um é o Soró de Valinhos, do Rigesa, e o outro Soró. é o irmão do Teté lá de Soró eu joguei contra, não tinha como marcar, cara. então, tá louco. O Soró chegou um dia, eu já tinha parado de jogar, e ele chegou para mim, ele já estava jogando na IPTV, decidindo jogos, eu fui assistir um jogo dele, acabou o jogo, ele veio me dar um abraço e falou assim, você me conhece? Eu falei, pô, lógico, eu vejo você assistir, falou assim, então, mas eu queria te agradecer. Falei, como assim? Ele falou, então, tudo que eu sou hoje eu devo a você, que eu vim a ver você jogar aqui no Rigesa. Cara, olha isso. Aconteceu com ele o que eu fiz com o Zezequinha, eu fiquei saber. Que história Aí fantástica. ele falou assim, cara, e você sabe quem sou eu? Eu falei, pô, o Soró. Ele falou, não, mas de lá de trás? Eu falei, não. Ele falou, então, eu sou aquele menininho que cuidava da chuteira, do tênis, do uniforme do Rigesa. Putz, aquilo me, sabe? Então, um menino com 12 anos, 13 anos. E o Soró foi um monstro de futebol salão, um monstro, campeão da EPTV, nossa então, senhora. Eu também fui, pelo Rigesa. Ele falou, quando você veio, trouxeram você para jogar o EPTV pro Rigesa, eu ia lá ver o treino só para ver como você batia na bola.
Então queria te agradecer. Aquele menininho virou Valdir Garcia aí, depois. então, esse é o grande prazer que eu estou levando agora com 70 anos, mas tem mais uns 2 ou 3 Campinas que fizeram a mesma coisa para mim, cara. Bacana. Então, isso aí é um negócio que me marcou. E outra, muitos amigos que eu tive no salão e que me consideram muito, que nunca jogou no meu time, só contra. Isso é muito legal. Muito legal você ter amigos que você ser amigo do cara que joga com você é normal. Existe a competição, a rivalidade, mas existe a admiração e respeito. Muitos amigos que eram contra. Mas eu tinha uma característica também que ajudou isso daí. Eu, por exemplo, quando eu jogava com um time contra e o cara fazia um golaço, eu ia lá e parabenizava o cara. Falava, pô, puta golaço, hein, meu? Entendeu? Depois eu meti o pau nele, depois você fazia outro gol. Não, mas eu reconhecia. Tá certo, porra. O cara que dominava a bola com classe, que tratava com carinho, puta, eu ia lá e falava, pô, cara, que coisa linda. Admirar. Então eu tinha isso comigo, sabe? Aí isso eu levo comigo até hoje. Ô, Pedrinho, só volta aquela foto, só pra gente mencionar aqui, aquele time do Predileta, por favor, só pra gente colocar aqui aquela escalação do Predileta. Aqui, ó. Valdir, vamos lá. Quem que tá ali o primeiro? É o Dalton? É o Dalton. Dalton Wagner. Wagner. O outro lá acho que é o Catito. O técnico é o Roberto, tá em Portugal esse cara. Esse não é o Lauretis. Ah, não é, outro técnico. O Lauretis não tava nesse dia aí. Agachado Valdir. Agachado, meu filho Gustavo. Ô, Gustavo. É o Gustavo. Gustavinho. Esse aí já foi no final, tá? Esse time do Predileta aqui já tinha parado de jogar Campeonato Paulista. Aí já é campeonato de Campinas. Jairinho, o último é a Mazolinha e o Beto. Mazolinha, tá. E daqui a pouco nós vamos ter outras imagens do Predileta. Aqui, só para passar um pouquinho, Valdir, é a Franho, né? É a Franho. Falar um pouquinho da sua parte profissional. Eu conheci você na Franho, eu fui o primeiro guardinha da Franho. Sim. Em 86, e você era o gerente geral da Franho, né? Não, eu era gerente de suprimentos e planejamento. Suprimentos e planejamento. Em geral, acho que era o Justo. Isso. E aí a Franho, você ficou um bom tempo lá, né? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Atingiu a maioridade. Ali eu aprendi a minha parte profissional, eu devo muito a Franho. Eles me ensinaram muita coisa, me exigiram. O lado bom é que eu entrei um menino lá. Quando eu saí do Paulista, eu fui para lá. Eu saí do Paulista em 77, 78. Foi quando eu saí. Aliás, eu saí no final, nas férias do ano de 77 e entrei na Franho para trabalhar 2, 3 meses para depois voltar para o Paulista. Não voltei mais. Continuei os 20 anos lá, 18 anos lá. Bacana. E eu aprendi muito lá na Franho, porque lá eles exigiam e você tinha que desenvolver. E me deram a oportunidade de montar um time que você fez parte. Marcou época também. E aí me supriu a necessidade de eu jogar. Então, eu jogava no Predileta, trabalhava. A outra coisa que pouca gente sabe, eu acho que nem você sabe, esse time aqui tinha o Ariovaldo. Sim. Eu e o Ari eram os que tinha mais experiência. O Ari era um pouco mais velho que eu. Eu treinava 5 horas por dia de salão quando eu trabalhava na Franho. Isso pouca gente sabe, até você não sabe. Você me contou uma vez que na hora do almoço você treinava. Eu treinava 1 hora antes, eu acordava 1h30 antes do trabalho, fazia 1 hora de aquecimento, de preparação física, tomava um banho e ia para Franho. Chegava na Franho, nós tínhamos um horário de almoço, 1 hora de almoço, lembra disso? O que eu fazia? Eu com a Ari ia direto pro vestiário, punha o uniforme e a gente fazia dueto lá, fazia exercício eu e ele. Caramba. Faltando 15 minutos, a gente tomava um banho, almoçava rapidinho e ia trabalhar. Chegava à tarde, saía 5h36, 17h36, lembra disso? Saía mais 1h30, 2 horas de treino. Sensacional. Isso todo dia, menos na sexta, que a gente descansava, para poder jogar no sábado. Mas era segunda, terça, quarta e quinta. Não tem segredo, né? Se você quiser ser diferente, você tem que se dedicar, tem que ter disciplina e tem que fazer mais que os outros. Os outros estão descansando, você está treinando. O que eu queria deixar aqui, que é o maior objetivo meu de ter vindo aqui falar sobre isso, não é falar sobre mim, é falar sobre treinamento. Tá?
eu cheguei no nível por causa do treinamento e da convivência que eu tinha com bons jogadores. Tem duas coisas que faz o atleta ser diferente. Primeiro, jogar num time bom, mas principalmente jogar contra time melhor. Tá correto? E segundo levar a sério o treinamento. Então, o treinamento que eu tinha, eu fazia o treinamento, só que eu treinava 3, 4 horas a mais que todos os outros, mais que o Mazola, mais que todo mundo. Então, quando chegava lá, eu já estava voando. Se você não ter um treinamento diferenciado, você não vai ser diferenciado. Tá cheio de bons jogadores. Tá cheio. Outra coisa, comecei a beber cerveja com 30 anos. Então, enquanto os caras estavam tomando cerveja, eu estava treinando. Eu comecei um pouquinho antes, ele me deu uma dura lá em Jaraguá do Sul, lembra? Antes do jogo. Eu falei, deixa eu jogar, vai. Foi 5-2, eu fiz 3 gols, mas eu fiz errado. Lembra disso? Lembro. Ô Valdir, ô Pedrinho, vamos para a terceira viagem aqui? Falar do nosso grande Valdir Garcia, o rei dos salões e dos gramados. História fantástica. Essa terceira viagem, Valdir, aqui, nós vamos falar acho que no esporte, o seu pior momento na vida. Isso daqui é o Diário do Povo de Campinas. É um campeonato entre o Gercan. Gercan jogava Douglas. Era uma seleção brasileira. Os 5 jogadores titulares do Gercan e 2 reserva, 7 jogadores deles, eu vou falar até o nome dele, que eu tenho o nome até hoje na cabeça, era da seleção brasileira. Os outros 4, 5 era composto por um Gera do Sumove do Ceará. Jackson foi o maior jogador que eu vi jogar de Minas, do BH, e mais 2 ou 3. Era a seleção brasileira. Era a seleção brasileira. E aí, ó, o jogo, ó, praticamente uma seleção, Gercan e Predileta, 2-2 em Campinas, e aqui tá o Valdir. Valdir sofreu uma grave lesão no joelho e dificilmente volta a jogar futebol de salão. Que ano que foi isso? Isso aí foi em 84. 1984. Foi o ano que eu ganhei o tênis de ouro. Só que foi no final do ano. Não, eu ganhei o tênis de ouro em 83. 83. E 84 foi o meu melhor ano. Tava voando. Foi no final, em setembro de 84, eu sofri esse jogo. Era um jogo importante, nós precisávamos do empate para ir pro campeonato, segunda etapa do Campeonato Paulista e depois disputar o Brasileiro. E nesse jogo aconteceu não foi acidente, foi premeditado. Nós estávamos jogando, tava 0-0 o jogo, e o Douglas, que era o pivô dos caras, e eu marcando ele tava duro o jogo, e ele não tava pegando coisa mole, tava difícil. Canhoto, seleção brasileira, Douglas, craque. E ele falou pro Radamés, que era um lateral. Radamés, o ala, né? Ala, mas bom. Radamés eu lembro. O cara era bom, tinha uma mãozinha assim, mas era muito bom jogador. Ele falou assim, vamos meter logo uns 3, 4 no primeiro tempo contra esse time de loteria aí, que eu não tô afim de jogar, não. E deixa a molecada do juvenil jogar. Eu falei pra ele, bicho, você tá cometendo um erro grave. Aqui é 5 contra 5 e é 5 homens contra 5 homens, cara. Você não vai fazer isso aí, não. E ele não gostou de eu ter falado isso com ele. Entendeu? E no próximo lance, que foi um escanteio, e o escanteio era com a mão. Jogaram com o escanteio no peito dele, eu marcando atrás, ele virou e ele soltou o cotovelo na minha boca assim e sangrou. Eu falei pra ele, cara, não precisa disso, hein? Ele deu uma risadinha. O próximo lance eu dei uma chegada nele, precisaram tirar o alambrado da quadra, erguer pra gente sair de lá de baixo. Ficou eu e ele lá. Vocês dois. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nem falta o juiz deu, foi um carrinhão. Chegou junto. Aí ele falou pro João Luiz, falou, quebra a perna desse careca aí, que esse cara é muito folgado, falou pro cara. E o cara, próximo lance, a bola espirrou, o cara deu uma jogada lá com o Pança chutou. Pança era famoso, era o goleiro Pança, goleiro de seleção. Era um gordo, mas jogava pra caramba. Aí a bola espirrou, sobrou lá pro
Esse goleiro que tava não era o Wagner, era o Sadal. Sadal, que pegou pra caramba. Pegou, lá, tá lá. Sadal pegou, jogou Aí, muito bem. eu abri a perna e olhei para ver se o Sadal pegou, ele veio na corrida e pulou com os 2 pés no meu joelho. Caramba, mano. O João Luiz. Aí, o que aconteceu? Não pegou no meu joelho, escapou, o pé dele escapou. Só que como ele pulou, ele entrou com a parte do quadril dele, tudo na minha perna. Então o peso virou tudo para trás, estourou todos os ligamentos. Estourou todos os ligamentos? Estourou. Pra você ter uma ideia, o ala esquerdo nosso era o Celinho. E ele era médico já. Ele largou o jogo, me acompanhou até o hospital para fazer uma anestesia, fazer a redução, para pôr, porque a ponta do pé foi para trás. Ficou uma para cá, outra para cá, assim. Caramba. Aí teve que fazer uma redução e ele foi junto, uniformizado, falou: eu sou médico, vou acompanhar, para não deixar os caras. Entendeu? Aí fez uma anestesia geral só para pôr a perna no lugar. Aí puseram a perna no lugar e falaram: quer que aproveite e opera ele, mas ele vai ficar nem andar normal. Eu falei: não opera nada, deixa quieto. Meu Deus. Aí depois de 15 dias, eu fui no Marcos Amatuzzi em São Paulo e no Wilson Mello em Campinas. Aí o Amatuzzi falou assim: pode operar com o Mello, que ele é o meu melhor aluno. Eu fui muito bem operado, foi muito legal. Sou amigo do Mello até hoje. Fantástico. E agora eu vou entrar no que a gente fala de superação, né? Vocês viram a manchete lá e tava lá que dificilmente volta a jogar. Próxima imagem, Dr. Pedro. Troféu Piratininga, título inédito da cidade. Revista aqui, Bola Pesada. Capa da Bola Pesada. Capa da Bola Pesada. É uma revista nacional. Isso é uma revista Brasil nacional. inteiro. O Brasil inteiro recebe isso aí. É como era o placar do futebol. O placar era o futebol, Bola Pesada era do salão. Olha o Valdir aqui. É isso aí. O Valdir tá aqui. Troféu Piratininga, lá uma matéria do Jornal de Campinas, sim. Página inteira, com os grandes destaques. Esse aqui é o Lauretis, o técnico que eu te falei. O técnico que falou, vem cá, ó, apresentou a bola para você, entre aspas. Essa foto tem muita importância para mim, muita importância. E por que ela saiu aí? Esse foi o primeiro torneio que eu joguei depois que eu me recuperei. Pode ver que é final de 85. Melhores de 85 recebem troféu. Aí o que aconteceu? Eu quebrei a perna em setembro de 84. Eu fiquei 1 ano operando e fazendo fisioterapia. Quando eu voltei, eu liguei pro Lauretis e falei: posso treinar com vocês aí? Eu fui lá treinar com eles e eu já estava recuperado. Quem falou que eu nem ia andar mais, eu voltei chutando mais forte ainda com a direita, porque eu fiz um trabalho com a sua determinação, com a sua disciplina, com o seu foco, porra. Mas aí o que aconteceu? 2 coisas que o Dr. Wilson Mello me falou: Valdir, sua estrutura é muito boa, seus ossos são brancos, eu já vi aqui que você não bebe e não fuma, né? Falei: nenhum dos dois. Ele falou: então, dá para ver por aqui, vai te ajudar muito a recuperação. Aí ele me fez uma pergunta quando ele foi me operar: você quer que eu opero para você voltar a andar normal? A recuperação é rápida, mas você não pode nem pensar em jogar bola. Você quer que eu opere para você jogar? Eu falei: quero voltar a jogar. Aí ele fez eu assinar um termo junto com meu pai foi junto comigo lá, porque se eu não fizesse a fisioterapia correta e com o lugar certo, eu ficava com a perna dura. E aí eu ia falar que a cirurgia não foi bem feita. Porque era algo diferente para a época. Cara, eu assinei esse termo, ele me operou, foi muito bem operado. E aí eu fiz 9 meses de fisioterapia com o Nivaldo Baldo, que era fera. Lá eu fiz amizade com o Falcão e com o Zé Sérgio. O Falcão tinha vindo de Roma para operar lá, fiz amizade com ele lá. Nivaldo Baldo, porra. Nivaldo Baldo. Zé Sérgio e Falcão? O Zé Sérgio foi pouco tempo que, quando eu entrei, logo em seguida, ele já saiu. Mas eu peguei ele lá também. Hoje o Zé Sérgio é um grande amigo meu. O Zé vai ser um dos próximos convidados, encontrei com ele. Eu tenho o privilégio
de ser amigo do Zé. Porque ele Ele apesar de ser um fenômeno no campo, ele é mais um fenômeno ainda fora do maravilhoso. Zé Sérgio, tô aguardando você. Encontrei com ele num evento agora em Jaguariúna. Sensacional. E ele pôs uma prótese. Me parece que é a 7ª cirurgia dele. Não, ele tem 7 cirurgias cada joelho. E agora ele foi prótese nenhum. A história dele é sensacional. Sensacional. É um ser humano maravilhoso, um craque de bola. Tenho o privilégio de ser amigo dele. Zé Sérgio é maravilhoso. E aí o que aconteceu? Quando eu saí, que eu fui treinar, fazia 1 ano. Eu acabei com o treino, não teve treino. Os caras não conseguiram treinar só de ver eu lá. Puta, alegria e emoção. Os caras pararam o treino pra ver eu chutar bola. Não é possível que ele tá aí. Não é possível. O Celinho, que foi o médico. E foi rápido pra época, 84. Um ano, não, foi 1 ano. Foi 9 meses de fisioterapia, depois mais 2 meses de treino com eles. Entendeu? E aí o que aconteceu? O Celinho que me socorreu, que era o médico. O médico. Cara, ele não conseguiu mais treinar. Ele chorava, cara. Chorava de ver eu voltar a chutar daquele jeito. Eu tô emocionado, cara. Cara, ele chorava. Então, que é um grande... É irmão meu. Caramba, o predileto é um irmão, é uma família. Aí o que aconteceu, cara? Olha como é que é a vida nossa, né? Os caras, o Jairinho, que eu mostrei lá, ele tava aqui na seleção, já tinham classificado e iam para Santo André disputar os 8 melhores para disputar o final do Troféu Piratininga. Porque o Troféu Piratininga é um torneio que é regional. Tem a região de Ribeirão, a região Campinas, Jundiaí, São Paulo. E aí classificam só... Os 8 melhores vão disputar em algum lugar. Os 8 melhores do estado inteiro. Do estado inteiro. 645 municípios, é isso aí. Só vai sobrar 8. Esse é o Troféu Piratininga. Caramba, Valdir, isso é muito importante, cara. É muito importante. Só que era o primeiro torneio meu, oficial, depois de ter recuperado a cirurgia. Cara, você vê que... Você vê como é que... Não, mas peraí, isso é uma coisa... Aí os caras me convidaram para ir no lugar do Jairo, que não poderia ir, só para fazer uma homenagem para mim. Você aceita? Eu falei, aceito. Você vai junto, vamos. Você não precisa jogar. Tá bom? Mas você vou escrever o 6 e tal. Eu falei, não, tudo bem. Foi eu e o Dalto. O Dalto tava voltando de cirurgia do joelho, de menisco, e eu voltando dessa cirurgia. E fomos. Você foi lá só para ficar no banco e ser homenageado. Treinar e... resumindo. E foi um jogo, foi um final de semana, de 15 de novembro, que foi eleição, que o Jânio Quadro, o Jânio não, como chama? Foi governador. Orestes, não, eu não vou lembrar o nome agora. Ele ganhou de governador. Enfim, resumindo. Era eleição, final de semana de eleição. Isso aí. E esse final de semana era sexta, sábado, domingo. Então jogava de manhã e à noite. De manhã à noite. 2 jogos no dia? 2 jogos no dia, para jogar todos contra todos. Os melhores reuniu lá o estado inteiro. 2 todos. Aí o que aconteceu? Eu não joguei nenhum jogo. Só que chegou na final, nós ganhamos. E vocês foram pra final. Fomos pra final. Nós, Santo André. Tiramos na semifinal, nós tiramos a formação Bento. Tirou Jundiaí. Pô, que era puta time. Caraca, Valdir. Que era o Jundiaí. Aí, foi a final, nós e Santo André. Chegou na final, começou o primeiro tempo, tinha 7 jogadores em condições de jogar. Um com distensão, o outro... O Dalto tava com problema. Eu e o Dalto é o que não tinha nada. Que não tinha jogado um minuto. Não tinha jogado. Resumindo. Acabou o primeiro tempo, Celinho falou, não tô aguentando mais, tal. O time dos caras era muito bom, pá. O Lauretis falou assim, ô velho, vou precisar de você. Tá afim? Falei, manda o pau. Vamos pro jogo. Você entrou na final. E fiz o gol do título. Tá de brincadeira. Fiz o gol do título. Só isso. O campeonato mais importante... Eu joguei meio tempo, acho que menos de meio tempo. Fiz o gol do título. Aí faltavam uns 3 minutos pra acabar, eu comecei a chorar. Deu aquele... Caiu tudo na minha cabeça. Meu Deus, Valdir. Aí o que aconteceu? Comecei a chorar, aí tiraram, o Celinho voltou outra vez, acabou o jogo, comecei a dar volta na quadra. Aí os caras falaram, tava sendo televisionado pela TV Cultura. E tinha um cara que falou assim, pô, o que esse cara tá fazendo que tá tão alegre aí? O cara falou, pô, esse cara falou que quebrou a perna e voltou. Deus aí os caras começaram tirar foto e tiraram essa foto e eu erguendo o troféu. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. O cara que não ia voltar a jogar futsal, volta numa final, fiz o gol do título. Faz o gol do título. Você é merecedor, cara. Por tudo assim. Isso que você contou. E no finalzinho, olha só, no finalzinho, que eu tava 1-0 e... peguei um chute lá do meio da quadra, cara. O goleiro nem viu, né? Entrou. E que eu comecei a chorar e tal.
os caras falam, eu fazia assim, né? Que eu não tava mais conseguindo. Eu chorava, eu não enxergava mais o adversário pra marcar. Aí o Laureto falou, e agora? Você não tava acreditando, falou, pô. Né? Aí o Laureto, o Dalton, sobrou você. Ele entrou no meu lugar, você não conseguia faltando mais. 2 minutos. No último lance do jogo, ele fez o gol. Ganhamos 2-0. Eu fiz o gol e o Dalton fez o segundo. Meu Deus, que história maravilhosa, cara. Coisa Os dois que foram lá. Foram lá, nós jogamos. Pra eu passear. joguei meio tempo, o Dalton jogou 3 minutos. Viu, deixa eu aproveitar esse gancho aí. Pô, maravilhoso aqui, Valdir. Que história fantástica. Você me contou de um jogo contra o Corinthians no Parque São Jorge. Foi o maior jogo da minha vida. Conta pra gente isso. Teve 2 jogos bem grandes que eu joguei. Um em Tatuí, que a gente tinha que ganhar. Tava perdendo 1-0, fiz os 2 gols no último minuto e fomos para final. E depois ficamos campeão no interior. Bom, depois no campeonato. Esse foi no Campeonato Paulista já. No Campeonato Paulista, essa história é muito legal. Porque o Laureto, apesar de ter treinado eu pra caramba, ele não gostava que eu dribrasse. Pô, eu adorava que você dribrava. Porque você saía a bola com você já de bravão ficava fácil. Era o meu forte. Eu treinei minha vida inteira pra dribrar. O mano a mano, o primeiro ficava. Agora, tem o seguinte também, quando você perdia, aí o Romílio, o Ari, a turma... Valdir! Tem que marcar. Bom, resumindo, ele não gostava que eu dribrasse. Eu falava, pô, Valdir, não sai dribrando. E eu só que o Laureto falava, não dribra. Não dribra. E o dono do time, que era o Luiz Peralta, ele gostava de mim e falava assim, não para de driblar. Dribla aí, faz isso aí. Porque quando você dribla, a gente faz o gol lá, porque fica um cara pra trás. Lógico, representa já um terço do time. Você seguiu o dono do time, lógico. Lógico, e o que eu gostava de fazer. Aí o que aconteceu? Jogou Corinthians e Farmácia São Bento num sábado anterior e eles foram assistir lá. Chegou lá, o Corinthians tinha 2 jogadores que os caras queriam que fosse para a seleção brasileira, que chamava Medina e Minguinho. Lembro dos dois. O Medina era um canhotinho bom pra caramba, e o Minguinho era o pivô. Mas o time do Corinthians era bom. E eles vieram aqui, só que o time da Farmácia, na minha opinião, era melhor. Só que eles vieram aqui, eles bolaram uma jogada, o goleiro jogava a bola pro ala, e o Minguinho entrava entre o goleiro e o ala para não deixar mais voltar pro goleiro. E o Medina apertava 2 contra 1. Roubava a bola e sem olhar jogava na marca do pênalti. O fixo vinha e tchau. Cara, 2 lances, 2-0. Fecharam lá atrás e ganharam o jogo 2-0. Entendi. Aí os caras me chamaram lá no meio da semana. Valdir, precisamos falar com você. O que foi? Não, vamos comer uma pizza aqui. Cheguei lá, tava só eu, o Laureto e o Peralta. E aí o técnico e o dono do time. E o dono do time rindo, né? Eu falei, caramba, o que vai acontecer? Aí ele falou, é o seguinte, aconteceu isso, aí contaram o que aconteceu. Falou, a única chance que nós temos é o Wagner me assar de sair com o Celinho, me assar, mas sair que não você. E você tem que driblar os caras, porque vai marcar em 2. Eu falei, eu tenho que driblar, Falei, beleza. Cara... Foi a melhor pizza da sua vida. Eu driblei o Medina e o Minguinho umas 20 vezes no jogo. Eu driblava, chegou uma hora, eu driblava, ia até o meio da quadra, esperava eles virem outra vez, driblava outra vez. Esse foi o maior jogo que eu tive na minha vida. Foi aí que os caras me convocaram. E foi preliminar do jogo de basquete? Aí é o seguinte, lá em Tatuí, foi com o 11 de agosto de Tatuí, nós fizemos um preliminar de um basquete de Corinthians e Tatuí. O time do Corinthians basquete. Tá. E o time do Corinthians tava já para entrar, assistindo o finalzinho do jogo de salão. Quando eu fiz esse gol, o espírita aí no meio da quadra lá, e nós ganhamos o jogo. Quando acabou o jogo, o time do Corinthians já entrou na quadra, e o Adilson, que era um mulatão pivô... Seleção brasileira, jogador Adilson. Da seleção. Ele faleceu há pouco tempo. Ele chegou em mim e falou assim, ô Careca, eu tinha umas entradas, ô Careca, como é que você fez aquilo, cara? Falei, cara, eu meti o pé, enfiei o pé na bola. Mas ele falou, cara, mas foi um tiro, não deu nem tempo de ver onde a bola entrou. Pelo amor de Deus, tem noção, o chute que você pegou? E ficamos amigos. Ficamos assim. 15 dias depois eu fui jogar no Corinthians. Chegou lá, preliminar do Corinthians. O time de basquete de novo, Adilson. O Adilson lá. Só que ele já ficou mais tempo assistindo, porque ele viu que... Falou, opa, vou ver o Carequinha. Acabou o jogo. O jogo...
Eu não me lembro, acho que foi 3-3 o jogo. Teve tomar um gol de pênalti e tal, mas o que aconteceu? A quadra dos caras era quadrada. Preta e branca e quadrada, assim, não é redonda. Eu chutava, pegava na quadra e ia lá no goleiro. A trave é aquela quadrada. Eu chutava, pegava no goleiro e ia lá, não entrava. Eu fiz gol, Se a trave... só que uma trave, tinha feito uma meia dúzia de gol. Se a trave redonda, você tinha feito 6-7. Tinha feito um monte, porque batia lá no Wagner. Batia lá no Wagner. Acabou o jogo. Acabou o jogo, ele falou assim, ô Careca, você continua aprontando, né, meu? O que você aprontou com esses caras aí, cara? Como é que você faz pra driblar isso daí, cara? Ficamos amigos, ficou meu amigo, o Adilson. Adilson, puta jogador de basquete. Puta, maravilhoso. Ô, Valdir, nós vamos chegar agora mais na parte final do programa. Ó, aliás, ó, camisa que eu tô hoje, Olímpicos Futebol de Salão, fundada em 1960 por Lalo Demar, que teve o grande Orlando Delgado, maravilhoso. E atrás, ó, quem que é aqui? César Rossi. Melhor goleiro de futsal que eu vi jogar em Vinhedo, não tem pra ninguém, certo? Certíssimo. E Valdir, nós estamos chegando agora mais pro final do programa, e eu sempre costumo dizer que aqui é uma passagem, a gente tá aqui de passagem, a gente vai deixar um legado. Você já tem um legado maravilhoso. Nós vamos falar um pouquinho mais agora, na parte final, de pessoas importantes. Essas são as mais importantes na nossa vida. Vamos lá, doutor Pedro. Essa daqui. Aí, ó. Bom, você é meu pai, cara. Ali, vamos começar primeiro. Ali, a sua família. Olha, conta lá, tá seus netos. Aí tá. Tô vendo o Robson. Ô, Robson, faz tempo que eu não vejo o Robson. Você assistiu todo o jogo nosso? Sim. O Robson tá bem? Mora em Peúna, tá muito bem, graças a Deus, se recuperou do problema que ele teve. Hoje ele teve problema com droga, foi internado. Hoje ele leva as pessoas, trabalha no SAMU em Peúna. Caramba! E ele socorre o pessoal e leva para... Ô, Valdir. Isso Deus faz as coisas, né? Não é Cara, por um acaso, né? Que faz. Ele passou um problema muito sério, hoje ele... Um vencedor. orgulho nosso, um vencedor, pô. Vencedor. Igual você. Tá ali os netos, tá o Marquinho lá, que tá aqui assistindo o programa. O Marquinho jogava muita bola também de Marquinho. É meu parceiro, o Marcão, os filhos. Meus netos estão aí também. Seus netos estão aí. Que eu vou falar um pouco depois. Daqui a pouco você vai falar dos netos. Meu pai jogou futebol. O que é esse cara aqui? Meu pai jogou futebol. E ele... Saudades dele, cara. Todo jogo ele ia. Esse homem era um homem duro, firme, mas ele deixou o que nós somos hoje de família, né? Tá aí meu irmão aqui me acompanhando, ele sabe o que nós passamos. A nossa família foi moldada com o alicerce que começou com ele, minha mãe, né? Nós temos... Valeu, tudo que eu tenho eu devo a eles, né? Tudo que eu tenho, tudo. Entendeu? Você pode ter certeza que os dois têm muito orgulho de você, do Marco, de toda essa rapaziada aí. É uma família muito legal, muito alicerce, entendeu? Que bacana. Hoje nós não somos o que nós temos de materiais, né? Nós somos o que nós temos lá dentro. Né? E fala daquela mocinha de verde ali, minha amiga Lala, que eu tô com umas saudades dela, cara. A Lala você conheceu como? Então, foi jogando porque ela é de Campinas. Ela é de Campinas, né? Ela é de Campinas. Ela acompanhou tudo isso que eu contei, ela acompanhou. Tudo. Ela acompanhou, acompanhei ela. Ela tá comigo desde os 20. Desde quando eu saí do quartel, eu já tô. E ela também é apaixonada por esporte mais que eu. Mais que você, né? Ela é. Ela joga que legal, hoje. Cara. Ela jogou salão também. Jogou salão, joga vôlei, joga tênis. E salão. E o que ela mais joga é bocha. Viu? A nota do gênio do salão pra Lala no salão. Aí, Lala. 4. Pra ela não ficar brava comigo. A mulher tem mais dificuldade, né? Mas compensação, tênis. Vôlei, bote, você falou? Bote, ela disputou o Campeonato Brasileiro. Caramba, Lala, que legal, cara. Impressionante que ela jogava bote. Me fale do seu projeto, cara. Você me falou com tanta alegria de um projeto que você está fazendo. Isso é importante. O que eu queria dizer, deixar registrado aqui, é que acontece algumas coisas na nossa vida que a gente não sabe o porquê, né? E a gente até sofre, mas eu estava um pouco afastado do futebol de salão e acabei voltando agora há alguns tempos, há 3 anos atrás, por causa do meu neto. Tenho 2 netos, um de 10 anos agora e outro de 8,5, e começaram a jogar no country club, e um deles
sobressaiu. Hoje eu percebi que ele tinha um DNA meio diferente lá. É o Pedro. E o outro é o João. Os dois jogam. Pedro e João. Só que o João é mais novo, ainda vai passar por esse treinamento e tal. E o Pedro, principalmente quando eu estava lá no clube, ele jogava lá no clube, né? E encontrava com meus amigos e os caras falavam, né? Pô, seu Neto, você jogar um pouquinho que seu avô jogava. E ele foi ouvindo isso, um dia ele chegou para mim e falou assim, você jogou, vô? Onde se jogou? Aí eu tive que contar para ele, e aí ele se interessou. Você me ensina alguma coisa? Que bacana. Eu ensino. Aí comprei lá 4 bolas de futebol de salão, um monte de coisa lá, levei lá no clube e comecei, bate aqui, faz assim, pá, domina aqui, domina lá, bom aqui, pá. Resumindo, moleque foi parar no pulo do gato em Campinas. O ano passado ele ficou campeão do Sub-9. É fixo. Temos um novo Valdir Garcia. Fixo. Ele joga de fixo. Ele foi campeão jogando de pivô, por causa de ser forte. Os caras falaram, não, pode ser moleque de pivô. Foi bem. Só que eu treinava ele, além do que ele fazia. Igual lá, você treinou você treinava ele. Vem cá, não é assim. Exatamente isso daí. Que legal, Valdir. Exatamente. Só que um cara lá do Country Club viu eu fazer isso com ele. E esse cara, ele tem um projeto ele tem um time de futebol de salão lá, que chama Pumas. Eu já ouvi falar. Que é de 7 a 10 anos. Só criançada. Projeto sensacional. E disputa campeonato paulista do A1, que é melhor, joga com os melhores times. Joga com todo mundo do top. E o que aconteceu? Agora, dia 21 agora desse mês, fez um mês que os meus netos foram embora para os Estados Unidos. Mudaram para lá. E eu sofri um baque muito grande. Muito mesmo. Ao ponto de achar que eu não ia aguentar. E esse rapaz percebeu, que é o Tom do Pumas. E eu fui assistir um jogo dele, meu irmão estava junto. Eu fui assistir um jogo do Pumas contra a Portuguesa de Esporte, se não me engano, né, Mar? Portuguesa de Esporte aqui em Valinhos. E esse cara me viu lá e foi lá, saiu do outro lado, foi lá me conversar comigo e fazer um convite para mim, se eu não queria participar da equipe dele de alguma forma. Poxa. Cara, aquilo caiu assim como um negócio, falei, pô, o que eu vou fazer? Só que aí eu tive vários sonhos. Alguém me cobrando que eu tinha que passar alguma coisa. E tem que passar, Valdir. Teria que passar. Eu passei para você. Você tem. Mas eu teria. Você é um professor, cara. Aquilo eu falei, caramba, meu. Então, resumindo, hoje eu já estou participando do projeto dele, eu treino, faço parte da equipe dele de segunda a quinta, das 6h30 às 9h30. Cuidando da molecada, ensinando... Não, cuidando não. Lá tem os professores. Tem os professores que treinam eles a parte tática. Tá. O que eu fiz? Qual a minha proposta? Que é onde eu fazia com meu neto. Eu entro e vejo onde tem a dificuldade. Por exemplo, você tem um jogador lá que é bom pra caramba, mas ele não domina com a esquerda. Você vai lapidar. Vou lapidar aquele menino lá. Que fantástico, então, Valdir. Isso eu peguei aí. Já tô pegando alguns. Tem vários que eu tenho que fazer, mas já comecei a pegar sub-7, 7 anos. Sabe o que é 7 anos? Moleque chupa chupeta. Você precisa ver o moleque jogar. Mas tem que lapidar. 8, 9 e 10 anos. 10 anos já é um pouco mais. Estou fazendo esse trabalho, cara, me ajudou. Fantástico. Me ajudou na parte sentimental, que eu estava muito abalado. Estou muito contente de participar. E estou muito contente de poder passar isso para as crianças. Lógico, pô. Putz. E isso me completou algo que estava me faltando. Tava um vazio ali, está sendo preenchido parcialmente. Você não pode guardar para você. Cara, parabéns. Não pode guardar só pra você. É mais um legado que você está deixando e eu faço questão de ir lá ver isso daí. Eu vou lá. Você precisa ir. Faço questão. É muito legal. É fantástico. Fantástico. Você vai ver criança de 7 anos fazendo coisas que você não acredita. Eu vou. Compromisso assumido, eu vou lá. Putz. Valdir, estamos terminando. Tem mais um pouquinho só. E é muita coisa, irmão. A gente tinha que ficar aqui muito tempo. É muita história boa desse cara aqui, que eu sou fã. Tem um presentinho pro nosso amigo? Pro nosso amigo Valdir, nosso convidado. Tem um presente lá. Você gosta de japa? Lógico. Então aí, ó, um presente da Cato Japa. A Lala gosta? Eu adora. Então, Lala, ó, ele vai chegar em casa. Você Meu e ele filho também adora. Vão comer um japa, Cato Japa. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela japa. E, Valdir,
Tem uma última parte aqui que acho que você vai gostar. Até agora eu gostei, tá tudo certo. Presta atenção ali. Doutor Pedro. Ah, O som. Espera aí que a gente vai adaptar o som. Mas eu não sei se. Voltar. Começa agora. Você jogava bola, mas eu não sei se agora se você é melhor jogando bola ou pescando. Independente disso, eu te amo muito, tô com muita saudade, você é um avô incrível. Quem que é esse? meu neto, Vamos lá. João. Oi, vô, Esse é o João? Eu não te conheci muito na época que você jogava bola. Esse é Mas eu não meu, sei se meu agora parceiro se de você pesca. é melhor jogando bola ou pescando. Independente disso, eu te amo muito, tô com muita saudade, você é um avô incrível. Vamos pro outro. Tem mais, Valdir. Segura aí que eu não tô segurando, irmão. Imagina você. Isso daí é legado, cara. Isso daí é o que você merece, que você plantou. Hoje você tá recebendo uma homenagem, não é? Papai contou pra mim que você amava jogar bola e foi um jogador muito importante no futebol do salão. Eu queria te dar parabéns e queria dizer que você, como avô, é um camisa 10 também. Te amo muito e tô com saudade. Oi, vô, tudo bem? Então, hoje você tá recebendo Quem que é essa homenagem. menina linda? Minha neta, a Papai Mel. contou pra mim que você Essa é- Qual o nome dela? amava jogar Melissa. bola e foi Melissa. um jogador muito importante Essa no é- futebol do salão. Eu queria te dar parabéns e queria Ela dizer começou- que você, como avô, é um camisa 10 também. uma Te amo guerreira muito essa e tô menina. com saudade. É um camisa 10 também. Te amo muito e tô Isso é- com saudade. Isso aí é. Cara, o coração tá bom? É. Tem mais. Vamos lá, Pedrinho. Oi, eu ouvi dizer que você era bem bom de bola, mas meu objetivo é ser melhor que você. Ô vô, eu ouvi dizer que você tá fazendo uma homenagem aí pra você. A minha homenagem é pra você, que eu agradeço que você foi em todos os meus treinos e jogos. Eu te amo muito, eu te vejo em breve. Vô, eu ouvi dizer que você era bem bom de bola, mas meu objetivo é ser melhor Alô, que você. Pedrão. Ô Putz. vô, eu ouvi É, dizer esse- que você tá fazendo uma homenagem. Esse é que mudou minha vida. Esses dois meninos e a menina. Ele mudou minha vida. E esse aí, moleque, é uma peça rara. Peça rara. Ele. Viu? Do pulo do gato ele já tá no Orlando? Já. Então, Ó lá. já faz um mês que ele tá lá. É, Já descobriram que ele jogava no pulo, já tá treinando lá. já tá treinando. Já tá treinando lá. Caramba. Mas esse moleque é especial. Você fala, esse que pediu pra mim dar umas dicas pra ele e tal. E sarrista parava, você percebeu que é sarrista, mas ele tem uma personalidade muito grande e ele tá muito na frente. Ele tá com 10 anos, mas lá no clube ele jogava com 11 anos, contra os de 12. E pau a pau. Por O isso. moleque é muito bom. Mas o que eu quero deles não é que ele seja craque de futebol. O que eu quero é que eles. É uma mensagem que eu vou deixar para as crianças aqui. O que eu quero é que eles treinem, participem dos treinamentos, porque você estando treinando, que é o que eu vou falar um pouco desse projeto depois para você, são 1h30 de treino em um dia, 1h30. São 3 horas de treino na semana. E depois o jogo no final de semana. Esse treinamento faz que ele tenha disciplina, saúde principalmente, tá certo? E socializar. Eles têm uma parte social com Isso é os o mais atletas, importante, com as né? crianças. É muito importante. Então, Se- cara, Craque na vida, né, Valdir? é na vida. Craque na vida. Se algum desses caras for profissional, ótimo. Se não for, eles vão ganhar também. Eles vão estar com saúde, eles vão estar, sabe, eles só têm a ganhar. O esporte é isso mesmo. É O esporte é isso mesmo. sensacional. É sensacional. Nego velho, obrigado por tudo. Gente, com esse final emocionante, a gente termina mais um bate-bola com filé. Até o próximo. Valeu! Alô?